Aqui nós estamos na Antuérpia, na Bélgica. Antuérpia é a cidade dos fortes estrelas, totalmente cercada por fortes estrelas. Só na estrada de Roterdã, na Holanda, até aqui a gente avistou uns 4 na beira da estrada, sendo alguns bem difíceis de identificar do solo, mas bem fácil o desenho, o traçado da estrela, né? Bem característica vista do satélite. E isso demonstra que, apesar de alguns estarem bem preservados, com uma grande muralha, outros estão bem soterrados e até parcialmente danificados, né? Alterando totalmente a forma deles, mas sempre fica algum resquício de algum dos bastiões, de algumas das setas das estrelas que estão aparecendo. Então a gente sabe que esses fortes formam uma malha de construções mapeada pelos Murios, com uma mesma assinatura, o mesmo desenho, uma mesma tecnologia, um padrão, segue um padrão no mundo todo, sendo mais de 2.000 fortes, quase 3.000 fortes no mundo todo, tendo sido mapeado pelos Murios e indicando sempre as paradas das estradas, conectando diferentes locais, todos levando a grande capital do mundo, Ratanabá, na Amazônia. Isso aí. E certamente eles estão colocados em pontos estratégicos da malha magnética, assim como os caminhos também, né? Os caminhos de Piabiru, enfim, e os outros caminhos antigos, milenares, em toda a Europa, mostrando que na verdade eles são muito mais do que construções, né? Eles correspondem a padrões vibratórios da malha eletromagnética, de vórtices eletromagnéticos, e tinham alguma função também para a questão de frequências, energia eletromagnética. Aqui também nessa cidade, Antuérpia, tem esse nome pela lenda de um gigante que viveu aqui na região. E o nome da cidade é relacionado a essa história aí. Então isso mostra a relação, né, dos Murios, né, que tinham uma estatura muito maior e ainda tinham alguns remanescentes mais modernos, né, na época de 1200, 1300, 1500, ainda coexistiam com os humanos de estatura normais. E assim como na Amazônia, né, foram encontrados também os esqueletos e os crânios de gigantes, porque eram bases justamente dos descendentes ou dos Murios que precederam os Anunnakis, ou dos próprios Anunnakis também, que depois ocuparam essas bases aí. Então todas essas, a gente viu que tem um padrão desses fortes estrelas em todos os pontos estratégicos, e grande parte das construções das civilizações subsequentes aos Murios foram construídos nesses pontos em cima, aproveitando muito da estrutura da fundação desses fortes estrelas para construir edificações mais modernas, mas sempre é possível observar esse padrão das setas, né? E a gente sabe que essas setas realmente indicam os caminhos, né? As entradas, as bases de tanto em tantos quilômetros, para que as pessoas que vinham tanto do céu quanto da terra pudessem se localizar aqui. E a gente sabe que existem também as galerias subterrâneas. Então, tanto aqui na parte mais da Holanda, Dinamarca, como na Itália, onde a gente vai ir depois, própria cidade do Vaticano também tem muitas galerias, assim como foram encontradas galerias no Brasil, no Forte Príncipe da Beira, que também tem esse formato de estrela. Então realmente
esses acessos aí. Esses fortes indicavam esses pontos especiais para utilizar essa energia de alguma forma, né? E sempre tem a questão das águas contornando, principalmente aqui, que é uma região com muitos canais, e é possível identificar as águas, né? Sempre a frequência das águas, que a gente sabe que também são as linhas magnéticas também que produzem esses vórtices, essa energia, né? Essa propagação de energia, onde existem correntes de água, canais, principalmente com essas estruturas aí em forma de padrões fractais e geométricos perfeitos nessas construções. São muito complexos, dificilmente poderiam ser replicados sem uma tecnologia avançada, porque a gente vê que seguem a planos urbanos, grandes planos urbanos. Assim a gente observou, por exemplo, na cidade de Amsterdã, que ela também foi os canais todos do centro da cidade ali, esses padrões geométricos se propagam para um raio muito maior do que a própria cidade, né? Se propagam de forma radial para fora, abrindo assim o leque, né? E estendendo para outras estruturas que se complementam, estão todas alinhadas na própria cidade ou em outras cidades. Então existe um alinhamento. Então a gente sabe também que as principais setas indicam essa estrada eletromagnética, né? Ou essas bases maiores e as bases menores, e direcionando para a grande capital na Amazônia, que conforme as pesquisas de Dáquila isso foi indicado, né? E também existem as bases menores, que são os silos, que a gente também pôde identificar algum sítio arqueológico aqui com esse padrão dos silos, que foram as bases menores, onde de tantos e tantos quilômetros as pessoas que caminhavam, não podiam voar, realmente ficavam nesses pontos, nessas bases, paravam a caminhada nessas bases mais próximas, né, de 10, 20 ou 40 quilômetros. Bases pequenas, médias e as maiores. Então vamos montando esse quebra-cabeça aí. Aqui, ó, levando a frequência de Dáquila pelo mundo. Vamos lá.